queria chamar o Dr. Luiz Carlos Araújo, urologista de Juiz de Fora, que vai mais bater um papo, né? Ele gosta mais de bater papo do que de palestrar com vocês, tá bom? E é um prazer, já te agradecendo mais uma vez você ter aceito o convite, e a casa é obrigatória. Bom, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui, realmente é o terceiro ano que eu venho aqui e realmente é uma causa muito importante, porque está ali, né, a saúde física e a saúde mental, é que realmente todos nós precisamos, né? Isso é fundamental. Esse projeto do Paul é um projeto que desde a primeira vez me encantou muito, porque é a pessoa que se preocupa com os outros, né? Está ligado às outras pessoas. E obviamente que a gente não tem aqui a pretensão de ensinar nada sobre câncer de próstata, mas falar alguma coisa sobre a doença, né? E que ela tem alguma similaridade com outras doenças, câncer de mama também, que na verdade existe, a grande realidade é que o mundo, né, científico, ele ainda carece muito de um conhecimento maior sobre as doenças malignas, sobre as neoplasias. Mas, obviamente, que de uns anos para cá, a situação vem melhorando muito nesse sentido, no sentido de tentar dar ao paciente, né, uma qualidade de vida melhor do que ele tinha no passado, quando ele era diagnosticado com câncer de próstata. Realmente, a coisa tem uma semelhança com a AIDS. Antigamente, quando você falava em AIDS, realmente você dava o diagnóstico do paciente que ele era portador de AIDS. Realmente não existia muita perspectiva e a gente já ficava na expectativa desse indivíduo ir a óbito num curto período de tempo. Assim era mais ou menos também com o câncer de próstata, e hoje nós temos um leque de tratamento para essa doença e que eu diria que em casos excepcionais, talvez eu poderia dizer isso, a pessoa venha hoje a falecer de câncer de próstata. Nós temos hoje um leque de tratamento bastante significativo, desde cirurgia, radioterapia, bloqueios hormonais sofisticados, e hoje está vindo também a imunoterapia com uma perspectiva bastante favorável para esses casos. Mas, bom, na verdade a doença, semelhante ao que acontece na mama, né, nos cuidados preventivos, e muitas vezes o indivíduo passa um pouco despercebido, ele se depara que está com câncer, e isso mexe muito com a cabeça das pessoas, e às vezes o paciente, o indivíduo, ele tem uma percepção equivocada do que vai acontecer com ele, porque vem uma série de questionamentos diante de um diagnóstico dessa natureza, e muitas das vezes é preciso que ele tenha um médico que possa explicá-lo, tranquilizá-lo, e dar a ele a perspectiva de que, apesar de ter feito um diagnóstico de uma doença, desse tipo de doença, ele vai poder continuar tocando a sua vida praticamente dentro de uma normalidade, de uma quase normalidade. Obviamente que tem alguns probleminhas que podem surgir com o tratamento, mas ele acaba hoje em dia tendo a possibilidade de levar uma vida relativamente normal. Para vocês terem uma ideia da doença, o Paul falou muito bem, né? A plateia aqui é muito feminina, mas obviamente todo mundo, todas as mulheres aqui, tem um marido, tem um irmão, tem alguém na família, tem o problema, e é mais mesmo como uma possibilidade, né? A gente tem uma oportunidade de falar sobre a doença. Na medida que você fala sobre a doença, você chama atenção sobre a doença. Isso é discutido em casa, com o familiar, com o irmão e tudo mais. Então acaba isso tendo uma importância até ser relevante, mesmo sendo aqui hoje um público mais feminino. Com relação à incidência da doença, normalmente existe em torno de 65 casos por ano novos por cada 100 mil habitantes. Então, numa cidade que tem, por exemplo, 500 mil habitantes, né, ela vai ter 650 casos novos de câncer de próstata no ano, que é bastante significativo, não é? É importante isso. E Juiz de Fora, que tem, por exemplo, 500 e poucos mil habitantes,
mas drena uma região bem grande, né? Porque muita gente daqui, eu, por exemplo, recebo muito pacientes do Rio, de Petrópolis, de Três Rios, impressionante, muita gente. E quer dizer, isso compõe, eu vou dizer, a grande Juiz de Fora. Quer dizer, então a gente tem aqui uma possibilidade, nós temos hoje aqui, talvez uma média aí de uns 1.000 e poucos novos casos de câncer de próstata por ano, o que é bastante significativo. O câncer de próstata, ele só perde para o câncer de pele, né? O principal câncer é o câncer de pele, somado ao melanoma e o carcinoma basocelular, que é menos agressivo. O melanoma é um câncer de pele muito agressivo, e o carcinoma basocelular, que é um tumor de pele também, muito relacionado à exposição solar, tanto o câncer de pele, o melanoma, quanto o basocelular, mas a incidência do câncer de pele é um pouquinho maior do que o do câncer de próstata. Mas o câncer de próstata tem uma incidência bastante relevante. Bem, o câncer de próstata, as pessoas falam assim, tem que fazer exame, prevenção. Na verdade, os exames que você vai ao médico, você está fazendo prevenção, você está fazendo diagnóstico. Para tentar fazer um diagnóstico mais precoce da doença, tentar descobrir a doença mais no início, e você melhora o potencial de cura da doença. A prevenção do câncer, como de todos os cânceres em geral, ela segue algumas normativas para tudo na vida, porque o organismo ele é um todo, que é dividido em partes, mas a relação entre os órgãos elas são muito próximas, né? Muito interligadas. Então eu diria, por exemplo, tudo aquilo que faz mal à saúde do indivíduo faz com que o indivíduo também possa vir a ter um câncer de próstata. A gente vê que a obesidade, por exemplo, é um problema, a doença incide mais nos pacientes obesos, né? A doença incide mais nos fumantes, a doença incide mais aqui nos indivíduos que não têm uma alimentação muito saudável, né? E também uma coisa que é interessante, que lógico, que é uma doença que acomete o indivíduo mais ou menos na faixa de acima de 50 anos de idade, raramente um jovem tem câncer de próstata. Eu já peguei pacientes com 39 anos de idade com câncer de próstata, mas isso é uma excepcionalidade. Normalmente a partir dos 45 anos de idade que a doença começa a aparecer. Mas então a prevenção da doença está muito relacionada naquilo que você come, né? Naquilo que você come no seu dia a dia. Isso é uma coisa, um dado tão significativo, tão importante, que uma coisa interessante, né? Que no Japão, por exemplo, praticamente não tem câncer de próstata. E aí, quando foram fazer um estudo epidemiológico sobre isso, né? Por que no Japão não tem câncer de próstata? Inicialmente achava-se que o japonês, a raça japonesa, tivesse alguma coisa que a protegesse da doença. Talvez o japonês, a raça, tenha alguma coisa que protege do câncer de próstata. Mas quando foram estudar os japoneses que saíram do Japão e que foram morar nos Estados Unidos, a incidência de câncer de próstata no japonês americano era igual ao do americano. Ou seja, o que mudou foi a dieta, porque o japonês ele se alimenta basicamente de peixe, né, e de cozido, enquanto que o americano de fritura, de fast food, essas coisas que realmente a gente sabe que não são boas para a saúde. Então a alimentação desenvolve um papel importante nas doenças em gerais, né? Isso vale também para câncer de intestino, de colo, pacientes com constipação crônica e tudo mais, que também são mais propensos a adquirir a doença. E vai por aí afora também com mama e outros tumores, que tem uma relação muito assim, significativa com a alimentação, com o estilo de vida das pessoas. O cigarro, o pulmão, nem se fala com relação ao cigarro, né? Os tumores de bexiga com relação ao cigarro também. Então, na verdade, a alimentação, o hábito de vida, ele é importante no surgimento da doença, né? Bom, falando sobre isso, dando continuidade, uma vez que o indivíduo adquiriu a doença, o que ele tem a fazer, né? Obviamente que toda doença, né? Nenhuma doença, o câncer de próstata, existem várias modalidades de câncer de próstata. Ou seja, quando você faz, eu digo o seguinte, quando você vê
coloca 10 leões numa sala, né? Os 10 leões não são iguais. Quando você vê de longe, te pergunta, o que tem lá? Você conta de longe, são 10 leões. São leões. Mas poderão ser leões diferentes, poderão ter leões velhos, novos, de meia idade, poderão ter leões cegos ali, poderão ter leões sem dentes, não deixarão de ser leões, mas alguns são inofensivos, outros são muito agressivos. Um leão jovem é muito agressivo. Assim também acontece com o câncer de próstata. Você não pode generalizar a doença. Assim acontece também com o câncer de mama. Muitos pacientes têm câncer de próstata extremamente agressivos, que são tumores que têm um potencial de desenvolver metástase muito grande. Os tumores são menos agressivos. Daí, a forma de tratar também ela muda. Eu tenho pacientes no consultório que têm câncer de próstata e não está sendo tratado, está sendo apenas acompanhado, exatamente para a gente poder ver qual que é a evolução desses casos. A gente acompanha mais de perto com o exame semestral, ou às vezes de 3 trimestrais. Então a doença é uma doença que ela se mostra de formas diferentes. Cada caso é um caso, por isso que a gente não pode tratar todos os pacientes de uma forma uniforme. Cada um merece um tipo de tratamento, cada um precisa de um tipo de tratamento, e tem alguns que nem tratamento precisam, pode apenas fazer um acompanhamento para ver como que a doença vai evoluir. Em alguns casos a doença progride de forma diferente, está acompanhando o paciente, ele estava estável, muito bem, de repente alguns fatores modificam e o indivíduo acaba tendo que a gente modificar também a conduta, partindo às vezes com cirurgia, por uma atitude mais agressiva. A doença ela pode ser tratada com cirurgia. Dentre a forma de você operar o paciente, houve uma mudança de uns anos para cá. Comecei a fazer prostatectomia radical, ela retirada da próstata, vesícula seminal e cirurgia aberta. Depois começamos a fazer cirurgia por via laparoscopia, quando se opera a vesícula. Com isso você diminui o tempo de permanência do paciente no hospital, a cirurgia um pouco menos agressiva. E hoje nós temos a cirurgia robótica, que é uma cirurgia que, do ponto de vista cirúrgico, é a cirurgia que está, vamos dizer assim, em voga para o tratamento da doença. Fora a cirurgia, existe a possibilidade também de você tratar o paciente com radioterapia, associada à radioterapia, faz um bloqueio hormonal, e por um certo período, depois você suspende o bloqueio hormonal, e também em alguns casos, um índice muito bom de recuperação do paciente. Em última instância, às vezes você pega um paciente já com uma doença avançada no consultório. Chega lá e pega um paciente que está PSA lá nas alturas, normal de PSA de 2,5, PSA de 1.000, PSA de 2.000. Você faz alguns exames do paciente, o paciente está com doença óssea disseminada, né? Doença visceral. Eu tenho um caso muito interessante de um paciente em Bicho de Fora, que é uma pessoa que eu prezava ele muito, prezo até hoje, felizmente, e que ele foi no consultório, ele chegou lá no consultório, ele estava ictérico, estava amarelo, né? E o PSA lá de 1.000 e tanto, e tinha lá, me parece na época era uma cintilografia óssea, já mostrando doença já disseminada, com o esqueleto todo tomado. Não tinha nada para fazer para ele, a não ser fazer um tratamento hormonal, um bloqueio hormonal. E surgiu uma droga muito importante que mudou a história do câncer de próstata, que é o docetaxel. Então foi instituído para esse paciente fazer o uso do docetaxel mais bloqueio hormonal. Então eu acabei, a pessoa fazia tratamento, um colega, um oncologista, e eu, honestamente, eu falava assim, puxa vida, qualquer hora eu vou ver uma notícia que ele faleceu, vou ver no jornal, às vezes acontece, isso é hora no jornal, e tal. No obituário eles falam, puxa, um paciente conhecido, Deus, e tal. Bom, a cirurgia dele passou mais ou menos uns 6 meses, eu fiquei sem vê-lo, e eu estava chegando lá no Brasador, no final de semana com um amigo meu que me convidou para ir lá. E quando eu entrei no Brasador, ele me segurou pela perna e falou comigo assim, olha, você vai pedir aí um lombinho de cordeiro que eu comi, tá uma maravilha. E eu olhei para ele e falei, não acredito, porque era outra pessoa, quer dizer, uma pessoa que estava com apetite de ir na churrascaria,
Comi um filé de cordeiro lá que eu bem gostei, aproveitando aquele dia ali, aquela noite, e tomando, porque ele era tomador de cerveja, de cachaça, gostava, e tomando toda. Eu falei, puxa vida. E depois disso, eu encontrei com ele várias vezes. E depois ele voltou lá no consultório, nos exames de controle dele, ele está maravilhosamente bem. Muitos amigos deles que achavam que ele ia partir foram e ele está aí vivo até hoje. Então é interessante isso, essas coisas. Então, na verdade, né, a gente tem que ter uma visão, né, quando hoje em dia, antigamente, o médico tinha um mau hábito, né, de às vezes fazer prognósticos que na verdade ele não tinha certeza de que aquilo ia acontecer. Na verdade era um chute, dizendo, você vai viver, daqui a 2 meses está morto, 3 meses está morto, vai viver, mas hoje tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe, né, que as pessoas evoluem e a resposta ao tratamento, né, ela é extremamente subjetiva e cada um tem a sua história. O importante é viver bem um dia de cada vez, porque realmente a gente se surpreende muito com aquilo que a gente vê na resposta ao tratamento de doenças importantes, sérias, e que às vezes tem uma evolução bastante favorável, como esse caso que eu acabei de falar. Bem, então, na verdade, eu vi aqui dar um plazinho, né? Desculpe se eu não estou sendo assim, às vezes, preenchendo tudo aquilo que vocês gostariam que eu pudesse falar, mas que é uma doença que eu não posso entrar, por exemplo, no mérito de diagnóstico, falar sobre de tratamento, falar sobre alguns exames, de exames técnicos, aqui falar sobre coisa técnica, porque realmente não é o sentido disso. Mas, basicamente, é isso. E eu acho que eu falei um pouco sobre o diagnóstico, eu falei um pouquinho sobre o tratamento, eu falei um pouquinho sobre a doença, e não quero também me delongar mais. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa que eu puder responder, estou aqui às ordens. Eu acho que é mais ou menos esse um plazinho que eu queria dar para vocês. Obrigado. Quem quer fazer alguma pergunta? Essa interação é muito importante, né, gente? Às vezes, as dúvidas que vocês têm é muito importante para serem sanadas. Você, depois o Flávio, depois ver mais quem quer perguntar. Boa noite, doutor. Questões assim, não estou generalizando. Muitos homens são machistas, sem vergonha de contar para a esposa que está acontecendo alguma coisa diferente. Você poderia explicar quais são os primeiros sintomas para que nós mulheres, né, nós mães, madrinhas, né, poderia ficar atento a isso? Olha, pergunta muito inteligente, muito importante, está vendo? Você fala isso, acaba não concluindo. O grande problema do câncer de próstata é que é uma doença silenciosa. Qualquer sintomatologia que o indivíduo tenha em relação à parte urinária, normalmente nunca está relacionada ao câncer de próstata. Esse é o problema. Ela está relacionada às vezes à doença benigna, que é a hipertrofia prostática benigna, que comprime a uretra, e o paciente tem sintomatologia urinária, dificuldade no banheiro, ele urina com dificuldade, às vezes ele faz retenção urinária, tem que passar fome, tem que passar sono. Na próstata não, no câncer não, porque o câncer de próstata, ele não cresce comprimindo na uretra, ele cresce para fora, invadindo a vesícula seminal, o trígono da bexiga ali, os ossos, aí ele vai para a coluna vertebral e tal, e sobe em cima. Então, na verdade, quando ele vai manter algum sintoma relacionado ao câncer, a doença já está avançada. Então, não tem muito. O que tem que ser importante, eu acho, de diagnóstico, essa prevenção, é uma coisa importante que é a história familiar. Se você tem um irmão, se você tem que ter câncer de próstata, o outro irmão tem que estar atento. Se tem um pai que teve um câncer de próstata, também tem que estar atento. E outra coisa que é importante, né? Quando você tem a doença numa faixa etária mais jovem, a possibilidade dessa doença passar, quer dizer, acometer o filho é muito grande. Então, a sua pergunta foi interessante, mas na verdade não há sintomas na doença quando ela está iniciando, ela é silenciosa. Obrigada. Aí, ó. Espera aí, Zezé. Olha a ordem, calma. Ah, você me via, né? Mas eu não sou. Espera aí, Zezé. Peraí, Xuxa. A minha pergunta é mais ou menos próxima da questão do machismo, né? O receio que a maioria dos homens ainda tem, infelizmente. E qual é o prazo? Uma vez por ano mesmo que tem que ser feito?
E como quebrar tentar quebrar esse machismo, essa resistência. Na verdade, isso é muito difícil, né? Se você quebrar isso é muito difícil. Existem algumas coisas que a gente, inclusive, por incrível que pareça, a gente tem que até que respeitar a posição das pessoas. Você não pode passar por cima disso. E existe, eu tive um paciente aqui de Ubá, um indivíduo de uma família tradicional de Ubá, que foi levado ao consultório, era uma pessoa dona de uma fábrica importante lá em Ubá, e estava em retenção urinária, estava com sono, mas era de praxe que eu examinasse, né? Mas eu não tive ideia de que seria a repercussão desse exame. Então as filhas dele colocaram uma mesa, quando eu fiz o toque nele, ele levantou bravo, se eu tivesse armado, ele teria me dado um tiro. E ele falou inclusive para as filhas, vocês são deserdadas. Isso que vocês fizeram comigo não é papel de gente. Vocês são moleques, vocês não valem nada, isso aqui, e as filhas ficaram assim. E ele estava em retenção urinária. Eu fiz exame que era de prática, cada consultologista não vai fazer um toque, é complicado. Então, na verdade, isso existe, né? Obviamente que o que vai mudar isso vai ser o tempo. Na medida que as pessoas, hoje em dia, né, quantos tabus foram criados, foram desmistificados, né, na vida, à medida que o indivíduo vai tendo uma percepção diferente das coisas, ele vai modificando. E também o que está acontecendo, o que vai acontecer, as coisas estão indo e caminhando numa velocidade muito grande. É impressionante como as coisas evoluem, né? Quer dizer, antigamente a gente achava assim um negócio fantástico, né? A televisão passar lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo você poder assistir aqui. Hoje, o mundo ficou pequeno demais. As coisas são muito rápidas, o desenvolvimento, a tecnologia é uma coisa muito louca. O espaço está ficando pequeno. Né? Você vai pegar, por exemplo, não vai demorar muito tempo, são viagens interplanetárias, né? Com certeza. Ela vai entrar numa cápsula aqui, pular para Marte, não sei o que, vai se proteger. Ninguém sabe. E a própria medicina caminha em passos largos, porque hoje a gente está caminhando para uma coisa que não é, para você ter uma ideia, em termos de imagem, né? Antigamente você fazia uma tomografia no paciente, ela cortava em 2 centímetros, então um tumor de 1 centímetro não aparecia. E isso foi diminuindo, e hoje uma tomografia ela corta em pontos 0,64 milímetros. Ou seja, então você tem um tumorzinho pequenininho, mas obviamente você tem tumores menores do que esse. Então esses tumores que são menores do que pontos 0,64 milímetros não vão aparecer no exame. Mas futuramente vai cortar em pontos 62, em ponto 30, e vai chegar num ponto que você vai ver, vai fazer diagnóstico molecular da doença. Não vai ser nem de exame. Então, quer dizer, o futuro é um negócio muito maluco, que a gente não sabe onde isso vai chegar. Vai saber quando. Exatamente. É uma coisa incrível. Você vê, por exemplo, o exame de imagem hoje, você faz uma tomografia de tórax com contraste, dispensa você fazer uma arteriografia, pegar a artéria e injetar contraste. Você faz, pelo contraste da veia, vai lá e faz um de tórax, você vê as artérias, toda a aorta cruzando ali, a coronária com todos os ramos da coronária. Então, as coisas realmente, elas evoluíram muito. E a tecnologia realmente é um negócio que hoje é incrível, né? Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Eu tenho um olhar psicanalítico para a vida. Fiz um trabalho há tempos atrás sobre afetividade, prevenção e cura de doenças. E você falou uma coisa tudo foi importante, mas centrado, que é a resposta do organismo. Se o organismo tem uma resposta e não quero me curar, isso é inconsciente, não vai funcionar. Se ele dizer eu quero me curar, até um copo d'água ajuda a pessoa. Então o Freud vai falar do desejo de vida e desejo de morte. É preciso a gente levar em conta o aspecto psicológico, né? O aspecto emocional, afetivo, na criação, na prevenção, que na verdade não é prevenção, porque não existe prevenção do câncer, como você disse muito bem. O que os exames podem mostrar, que tamanho que ele está. Ou tem e não tem. Prevenir não é isso. Então, a gente joga pesado na questão da afetividade como produção, como prevenção e cura de doenças. A pessoa querer se curar. É fundamental a resposta do organismo.
seja do alimento que ele se alimenta, seja do remédio que ele toma, e remédio, a palavra está dizendo, remedeia só, seja do tratamento mais profundo que ele faça. A resposta orgânica faz a diferença e ela está ligada à parte afetiva. Isso aí é uma realidade, né? Existem certas coisas que a gente não consegue, por exemplo, não tem uma documentação científica, mas que a gente percebe no dia a dia da nossa vivência médica, né? Aqueles indivíduos, eu vejo muito isso, né? Quando o indivíduo tem um abalo emocional muito grande, muito forte, perde um ente querido, perde uma pessoa que era muito importante na vida dele e tal, a gente vê que nesse período o surgimento de doenças sérias dessa pessoa. É uma coisa que é interessante isso, porque eu tive um exemplo que foi da minha família. Meu pai teve um linfoma, e esse linfoma do meu pai coincidiu quando ele teve uma perda de uma pessoa que foi criada com ele, era um indivíduo que foi criado com ele e que eles trabalhavam juntos, e ele sentiu profundamente aquilo. E eu lembro que na morte dessa pessoa, que era uma pessoa extremamente simples, mas tinha uma ligação fortíssima com ele, e aquilo para ele digeriu muito mal aquele fato. E na verdade, logo depois ele adquiriu um linfoma, porque eu acho que ele perdeu, ele se sentiu meio que desamparado, né? Era um negócio interessante isso. Então a gente vê isso muito, né? A gente vê que tem uma decepção muito grande, que sofre um processo criminal violento, que tinha um patrimônio enorme, perdeu tudo, perdeu família, de repente o cara, ele entra num processo de depressão, ganha doença. E ganha essa doença. Porque na verdade nós somos uma batalha constante entre células malignas e células que estão se proliferando, porque existe o desgaste celular e existe a renovação celular. E é numa renovação celular dessa que o DNA se parte de forma equivocada e transforma-se numa célula que também tem um desenvolvimento equivocado, e daí progride para uma doença que vai acabar numa doença grave. Então o estado emocional é muito importante. É interessante que os pacientes que têm isso, né? É porque o ser humano é muito diferente. Tem paciente que às vezes, né, você chega, ele está ótimo. Ontem mesmo foi um paciente que eu operei, estava super ótimo, mas esse cara, ele é muito para baixo. Ele acabei mentindo aqui no domingo no consultório, ele me pediu mil desculpas para ir para o hospital. Eu cheguei lá, não tinha nada, não tinha necessidade nenhuma para ir. Mas ele é um paciente extremamente ansioso, muito tenso, né? E às vezes você pega outros pacientes que são impressionantes, a capacidade que tem de administrar aquilo que você acha que é inadministrável, o cara consegue e tem uma força, uma capacidade. Esses pacientes, por incrível que pareça, eles evoluem melhor mesmo, entendeu? A sua colocação é pertinente. Vai, pergunta. Doutor, licença. Esse homem aí é muito positivista mesmo. O ideal das pessoas é ser assim, sabe? Eu procuro ser bastante positivista, não fico pensando no negativo para poder me fazer mal. Mas eu queria saber o seguinte: fala-se que o Viagra faz mal para o coração. Será que faz mal lá para lá também? Opa! O negócio começou a ficar apimentado aqui agora. Agora vai ter Não, o Viagra não tem nenhuma relação com câncer de próstata. O Viagra faz bem, faz no mal. Existe uma substância que, na verdade, por incrível que pareça, eu participei, na época que lançaram o Viagra, eu participei de um estudo que foi exatamente porque preocupava muito. É uma história breve aqui que vale a pena contar. Porque o que aconteceu é o seguinte: quando lançaram o Viagra, né, e ele chegou por um preço muito elevado, custava R$50 um comprimido de Viagra, um comprimido, era um absurdo. E na verdade, a preocupação que fazia, ele tinha dinheiro e você pegava pacientes jovens que tinham 30 anos de idade e ela podia receita de Viagra. O Viagra, no início, ele exigia, você tinha que ter receita médica para comprar. Então, eu tinha uns pacientes que chegavam lá, mandavam lá a secretária, o cara não tinha necessidade de tomar Viagra. Puxa vida, você não tem necessidade de tomar Viagra? Isso, é muito jovem, bom, mas eu tomava Viagra. E aí, estava bem, eu estava tudo mais. E nesse estudo que a gente estava fazendo, o que preocupava era o seguinte: se o paciente jovem
estava tomando Viagra, o tempo de vida sexual dele iria encurtar. Porque ele estava usando uma fase desnecessária, né? Porque não precisava, então esse tempo iria encurtar. Na verdade, isso não é verdade, não encurta, não tem nenhum problema, ele não faz. O Viagra é um vasodilatador, inclusive ele é um vasodilatador coronariano. As pessoas associam o Viagra a infarto, não é verdade isso, não é verdade, ele é um vasodilatador. A pessoa fala, não, fulano morreu, morreu no motel porque tomou uma caixa de Viagra. Não é bem isso, ele não é. O Viagra não pode ser misturado com 3 substâncias, que são substâncias vasodilatadoras também, que são o sustrate, o isordil e o monocotil. Porque esse remédio, se tomar junto, ele potencializa a ação do Viagra, e a artéria dilata tanto que o coração faz uma hipotensão e o cara morre não por fechamento da coronária, mas por ela abrir demais. Então não tem nenhum problema, só essa ponderação que tem que ser feito com relação ao uso do Viagra. E com relação a câncer de próstata, não existe nenhuma relação entre Viagra e câncer de próstata. Mais alguém? 1, 2, 3 perguntas. Espera aí, calma, gente, calma. Olha a ordem. Quem levantou a mão? Queria saber quanto ao exame, ou indicação do exame de ressonância magnética, né, no diagnóstico paramétrica de próstata, se isso é indicado. É muito indicado. A ressonância é um dos exames, é uma das coisas que mudaram o diagnóstico do câncer de próstata de forma precoce. A ressonância, porque antes era um toque, outro você tinha um toque e um PSA, né? E às vezes você tinha um PSA alterado e um toque de próstata normal, o paciente ia para a biópsia e as chamadas biópsias aleatórias. A ressonância hoje, ela mostra para a gente o lugar que está a doença. Então você faz uma biópsia direcionada, entendeu? Além dela mostrar, eu não falei sobre isso porque é um termo muito técnico, além dela mostrar, né, o local, a ressonância também te dá fatores assim, preditivos em relação à doença, prognósticos em relação à doença. Porque na ressonância eles classificam, um pouco técnico, mas na ressonância você classifica a doença em pirras de 1, pirras de 2, pirras de 3, pirras de 4, pirras de 5. Quanto mais próximo de 5, mais agressiva é a doença, o modo. Então, quando você pega uma ressonância que tem um PIA de 5, muito provavelmente, esse paciente vai para a biópsia, essa biópsia vai vir positiva, e o tumor será um tumor agressivo. O PIA de 3, normalmente é um tumor de menor agressividade, o quarto intermediário, entendeu? Então, na verdade, a ressonância hoje é um fator importantíssimo. O grande problema é que nem todo mundo tem condição de fazer, muito embora os planos de saúde hoje já cobrem a ressonância, são obrigados a fazer a ressonância para o diagnóstico. E é mandatório fazer a ressonância, não só com o propósito do diagnóstico em si, mas com o propósito de você conhecer a doença, se tem já algum comprometimento de algum gânglio, de algum linfonodo, se a doença já saiu da próstata, se ela invadiu a vesícula seminal, todos esses dados você vê através da ressonância. Mais uma pergunta aqui. Fora o fator genético, qual é o ideal de idade para começar essa prevenção para o homem? Olha, eu acredito o seguinte, existe muita controvérsia nisso, entendeu? Baseado na Associação Brasileira de Urologia, Associação Americana de Urologia, mas hoje está se falando a partir de 45 anos de idade, né? E principalmente naqueles indivíduos que têm história familiar. Esses devem ficar mais atentos. Se você tem alguém, o cara tem 4 filhos homens, ele teve câncer de próstata, ele mesmo já vai falar com o filho dele, você começa com 45 anos de idade, vamos começar a fazer os exames. Mas eu já tive paciente com 39 anos de idade, entendeu, que teve um câncer de próstata por agressivo. E é raro, muito raro acontecer, né? Existem relatos de câncer de próstata em bebê também, que é muito mais raro ainda, mas que existe mais. No mundo deve ter tido 1 ou 2 casos, né, ao longo do tempo de câncer de próstata em criança. Penúltima, você quer perguntar? Só que ele falou ali uma coisa boa.
O meu marido morreu com 63 anos, por causa disso aí que ele falou. Eu perdi uma filha, ele era muito agarrado com ela, aí foi aonde que ele foi se entregando, igual o doutor falou. Aí ele veio a óbito, aí ele teve internado, depois veio a óbito, ele não conformou com a morte da minha filha. Aí ele deu essa doença, mas ele tinha orgulho dessa doença. Aí ele falou assim, é melhor você morrer primeiro e deixar eu, porque eu não quero morrer. Eu falei, mas as coisas não é assim, é do jeito que Deus quer. Aí ele foi e eu fiquei. Eu que queria ir, eu fiquei. Mas ele se entregou por causa da minha filha, que faleceu. Ele foi se entregando. É emocional, psicológico. Virgínia, última pergunta, gente. Já fizeram a pergunta por mim, que era a idade ideal para fazer os exames. Obrigada. Gente, Deixa eu perguntar só uma coisa. última mesmo, hein? Já que ela não fez, vou te dar essa brecha. Doutor, o câncer, se você tiver mais filhos, se um tiver, pode acontecer com o outro. E quando o câncer é na mulher, o filho tem alguma coisa a ver? Não, na mulher é o seguinte, existe uma relação entre o câncer de útero e o câncer de próstata. Isso é por uma questão embrionária, entendeu? A relação da mulher, por exemplo, com o câncer de mama existe, familiares também. Mas para câncer de próstata, se a mulher teve câncer de útero, existe uma certa relação entre útero e próstata. Mama não. Mama para próstata, não. Para próstata, não. Mama para mama. Mama para mama mesmo, é mama mesmo. Obrigada, hein? Gente, vamos agradecer ao doutor Luiz Carlos, muito legal. Mais uma vez, obrigado. Volta sempre. Obrigado.